e eu creio que elas serão respondidas ao longo dos anos, e algumas depois que eu partir, né? Mas este salmo é extremamente sugestivo diante de tudo que Deus tem nos concedido. Que darei eu ao Senhor? Essa é a minha pergunta para cada um dos irmãos e amigos que estão aqui nesta. Que darei eu ao Senhor? E essa tem sido a minha pergunta, minha resposta de gratidão a Deus por todos estes 53 anos de vida cristã, 43 de ministério e 28 e abençoados anos aqui com este precioso e querido rebanho. Que darei eu ao Senhor por todas estas bênçãos que o Senhor tem me concedido? Este salmo, em todo o seu corpo, revela, acima de tudo, uma alegria muito contagiante. Demonstra uma profunda e tocante gratidão e um tributo pessoal de um homem cuja oração ele recebeu uma resposta diretamente do próprio Deus. Agora, ele veio para o templo e diante da congregação revelar o que lhe aconteceu e para oferecer a Deus o que ele decidiu em seu coração. Nesta noite precisamos, a exemplo do autor desse salmo, relembrar o que o Senhor fez por cada um de nós. Que darei eu ao Senhor? Que darei eu ao Senhor? Em primeiro lugar, por ter me livrado da morte. O autor coloca isto: os cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma da morte. Uma experiência apavorante. E todos nós já enfrentamos situações como essas. E eu me lembro da minha juventude. Lembro da juventude quando eu estava não crente, vivendo os caminhos da própria vida. Fui a um baile no As de Ouro. As de Ouro era um clube do nosso bairro. E, de repente, chega lá o Ramiro, chega o Ernesto e chega o Adilson. 3 amigos. Ernesto, ele tinha sido noivo da minha tia que faleceu repentinamente no Hospital das Clínicas. Teve um ataque, aquele tempo, ataque cardíaco. E estávamos ali e resolvemos estar nesse clube, os 4 juntos, e de repente o Adilson, um amigo que morávamos na mesma rua, muito alcoolizado, ele arruma uma confusão e nós tentamos defender aquele amigo e saímos, o grupo era maior e fomos defendendo e protegendo ele dos que queriam agredi-lo. E daí saímos do clube e começamos a andar por uma rua porque pretendíamos pegar um carro que estava estacionado um pouco distante e sair daquela situação. Até que eu levo uma tijolada no meu peito e caio, né? E eles então socorrem o Adilson, os outros 2, o Ramiro e o Ernesto, e carregam ele, e aquele grupo chega em volta de mim e a voz é: atira, porque um tinha puxado o revólver, estava com o revólver na mão. E daí o outro do lado: não atira, porque ele é sobrinho do Bruno. Ele é sobrinho do Bruno. Eu estava na época com 17, 18 anos de idade. Quem era o Bruno? Meu tio. Só que o meu tio tem uma grande panificadora no nosso bairro, era uma pessoa muito querida e que tinha esta fama, e a fama também de uma pessoa que cuidava, né, dos necessitados daqueles dias.
E desta forma, Deus usou esta expressão e me livrou da morte. E por isso eu estou aqui hoje. Entre outras coisas que Deus fez na minha vida, me livrou até que aos 24 para 25, eu entreguei minha vida a Cristo e me batizei no dia 28 de dezembro, completando 25 anos de idade. Essa foi uma das maneiras mais difíceis que eu enfrentei e que marcou a minha vida e marcou o cuidado de Deus com a minha vida. E tem sido, eu ficaria aqui à noite de outras situações difíceis, não desta mesma situação, mas outras circunstâncias que envolveram a minha vida ao longo desses meus 78 anos, livramentos que Deus me deu. E este era o sentimento do salmista. Ele estava respondendo agora, fazendo uma alta análise, e qual seria a sua palavra, a sua ação de gratidão ao Senhor por ter livrado ele da morte, uma experiência ele que tinha passado. E a morte, entretanto, para os crentes no Senhor Jesus Cristo, não é um castigo. Portanto, diz Romanos 8:1, agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Todas as penas dos nossos pecados já foram pagos pelo Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. A você que já entregou o seu coração, a sua vida a Jesus Cristo, Ele levou sobre Ele, ali na cruz do Calvário, todos os seus pecados. Levou sobre Ele tudo aquilo que você cometeu e que cometerá. Esta foi a expiação de Jesus ali na cruz do Calvário. A morte de Jesus é a punição pelo pecado, mas ela está paga pelo Senhor Jesus Cristo. E o último aspecto do mundo caído a ser ilimitado, diz o texto, é a própria morte. Então virá o fim, Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes, e entregará o reino a Deus o Pai. Pois Cristo tem de reinar até que Deus faça com que ele domine todos os inimigos. O último inimigo que será destruído é a morte. 1 Coríntios 15, 24 a 26. E a morte ainda aterroriza muitas pessoas. Tem pessoas que não dormem, tem pessoas que às vezes passam dias, passam semana. Uma declaração há anos atrás de Silvio Santos. Quando ele pensa na morte, foi a declaração dele, ele passou uma semana toda só pensando na morte, aterrorizado com a morte. E ele mesmo declara que nunca tomou uma decisão por Cristo, apesar de ser judeu, de conhecer a palavra do Senhor, mas nunca aceitou Jesus Cristo na sua vida. Mas pode ser pessoas desconhecidas, pessoas que estão no anonimato. Tenhamos esta convicção e essa certeza no coração que a morte será vencida. A última que vai ser derrotada é ela, mas ela é derrotada na nossa vida, na minha e sua vida, quando nós entregamos o nosso coração, entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. E Ele, então, nos livra da própria morte. E quando Jesus Cristo voltar, se cumprirá a palavra. Assim, quando esse corpo mortal se vestir do que é imortal, quando esse corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória é completa. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? E por isso Paulo, ao concluir este salmo, diz: portanto, o capítulo 15 de Mateus, verso 58, e eles, de 1 Coríntios 15, 58, o aguilhão da morte é o pecado, e a
força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho é o que, irmãos? Não é vão, não é vão. Estamos numa nova etapa na vida da nossa igreja e hoje me alegrou extremamente o coração pela manhã quando vi as classes de escola bíblica todas lotadas, todas elas lotadas, inclusive o departamento infantil. Esse é o apelo que eu faço a você, papai, mamãe, você que é casado, coloque como prioridade na sua vida o dia do Senhor, o dia do Senhor. Ao longo dos anos nós temos vendo cada vez mais sendo diluído este princípio e este valor. Eu tenho direito, eu posso, eu preciso, né? Com certeza, você tem direitos, você necessita, mas quando colocamos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, o que acontece, irmãos? Quantas coisas são acrescentadas? Todas, não é algumas, não é emprego, não é dinheiro, não é paz, todas as demais coisas, é a palavra do Senhor, não é a palavra do pastor, não é a minha palavra, não é a palavra do pastor Evaldo, é todas as coisas, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu passaria a semana toda testemunhando com a minha esposa do que ele fez em nossas vidas, do que ele realizou após mais de 25 cirurgias na nossa família, o que Deus realizou ao longo dos nossos 43 anos de casados. Que darei eu ao Senhor por ter me livrado em segundo lugar do pecado? Pois tu, ó Senhor, livraste os meus pés da queda. É o Salmo 116, verso 88. Na nossa natureza, carecemos totalmente da graça espiritual proveniente do próprio Deus. Nosso intelecto, nossas emoções, desejos, o coração, que um autor é o centro do desejo e dos processos decisórios, as metas e motivos e até o corpo físico permanecem sempre sob pressão e a ação do pecado. Estamos sempre submetidos a esta pressão. Paulo diz em Romanos 7,18, sem que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Às vezes tem pessoas que creem na sua carne. Eu sou, mas eu posso todas as coisas, aplicando isto erradamente. Jeremias ainda diz, no capítulo 17, 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Consciente dessa consequência na vida do crente Davi, o rei Davi compartilha sua experiência com o pecado. Lá no Salmo 32, 3, ele diz, enquanto me calei, o meu pecado, meus ossos se consumiam de tanto gemer o dia todo. Ele, como consequência do pecado na sua vida, ele experimentou essa dor profunda ao ponto de os seus próprios ossos, né? E eu não sei se aqui alguém já assistiu alguém com câncer nos ossos. Eu já tive esta experiência várias vezes. Aqui em Brasília, um pastor, amigo, presbiteriano, né? A sua irmã foi um dos primeiros, trouxe aqui na igreja uma das primeiras conversões. E ele, no final da sua vida, sofreu câncer dos ossos. E há um sofrimento muito grande. Hoje a medicina tem vários recursos, né, para minorar essa dor, mas é algo terrível.
E Davi, ele compara essa dor ao pecado na sua vida, as dores do pecado na sua vida. E o seu gemido era constante e permanente. E ele, diante dessa realidade, enxerga uma saída. Confessei-te o meu pecado e não encontrei minha culpa. E eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Ou seja, o livramento destas dores, as dores do pecado, só é possível quando as confessamos, quando entregamos integralmente a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. E quando o autor do Salmo 116, ele recebeu esta bênção, ele declarou, que darei eu ao Senhor? Que darei eu ao Senhor? As suas lágrimas, querido irmão, quando você fizer esta mesma confissão, cessarão. Eu não sei se você tem derramado lágrimas por alguma situação, por algum problema, por alguma dificuldade, por algum alvo não alcançado. E se você tem enfrentado algum pavor diante da morte, e tudo isto cessará quando você confessar ao Senhor os seus pecados. E em terceiro lugar, que darei eu ao Senhor por ter me concedido tantos benefícios? Ele agora, o salmista identifica que ele tem sido alvo de abundantes bênçãos do Senhor, de maravilhas que ficaram para trás, lá no fundo da sua memória. Benefícios da vida, benefício da salvação. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Benefícios da justiça. Piedoso é o Senhor e justo, diz o verso 5. Benefício da misericórdia, o mesmo verso 5. O nosso Deus tem misericórdia. E eu lembro que as misericórdias do Senhor se renovam. Qual o período do dia? Quem pode me dizer? A cada manhã você, querido irmão, você que está aqui nessa noite, é alvo das misericórdias do Senhor. Esta chuva que experimentamos aqui, especialmente no centro-oeste, ela identificam esta misericórdia abundante de Deus, porque ela cai sobre todos, justos e injustos, pecadores e não pecadores, aqueles que temem a Deus e os que não temem a Deus. A sua misericórdia se renova na chuva que Ele derrama sobre todos. Benefício do consolo, porque Tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas. Benefício do livramento e da aflição. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Benefício da proteção, diz o verso 6. O Senhor guarda os simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Por isso o Salmo 46, verso 1 diz, Deus é o nosso refúgio, a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Nós estamos praticamente começando o ano e podemos contemplar esses benefícios que nos alcançaram no decorrer do ano de 2022. Esses serão os mesmos benefícios que Deus tem preparado para cada um de nós, para cada um daqueles que temem ao seu nome, para aqueles que buscam no Senhor a solução para as suas adversidades, para os seus problemas. E Ele está de braços abertos para receber a todos que desejam mudar a sua vida, de fazer cessar na sua vida os sofrimentos inerentes à vida sem Deus. Que darei eu ao Senhor? Em quarto lugar, por ter ouvido o meu clamor. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, diz o verso de número 1. Ele agora reconhece que o Senhor trata com dignidade. Ele reconhece que a sua causa encontra
amparo, encontra abrigo, encontra eco no coração de Deus. Coisa difícil é quando atravessamos momentos de dificuldades, de aflição, e não encontramos um braço amigo, um coração, um ouvido amigo, né, com quem temos que compartilhar. Mas o salmista agradece a Deus porque ele tem a consciência de que Deus o ouviu, mas Deus ouve não só o salmista, ele ouve a todos nós. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, diz Jeremias 33, 3. É o Senhor abrindo para todos nós, para cada um de nós, esta porta larga de falarmos com Ele, de termos o seu consolo, de termos a solução para os nossos conflitos e responder aos nossos clamores. E o salmista, ele reconhece o acesso ao trono da graça de Deus. E o profeta Jeremias indica essa disposição de Deus em ouvir o homem. Repito, Jeremias, clama a mim e responder-te e anunciar-te. Clama a mim. Tenha esta experiência com o Senhor. É Ele que está convocando você, querido irmão, querida irmã. Não guarde para você as dificuldades. Clame ao Senhor e Ele responderá, anunciará coisas grandes e ocultas que você não sabe, eu não sei. Porque Deus sempre nos dá muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. O Evangelho de João registra as palavras do próprio Jesus. Até agora nada me pedistes. Pedi e recebereis para que vossa alegria seja o quê? Plena. O Salmo 34, 4 diz, busquei ao Senhor, Ele me respondeu e livrou-me de quantos temores? De quantos? Todos os meus temores, todos os meus temores. Os justos clamaram e o Senhor os ouve, livra-os de todas as suas angústias. Salmo 34, 17. Concluindo esta angustiante pergunta que o salmista, que darei eu ao Senhor por ter me livrado da própria morte, por ter me livrado do pecado, por ter me concedido tantos benefícios, por ter ouvido o meu clamor. E nós temos aqui lições extraídas do testemunho do salmista. Ele analisa o seu coração. Volta a minha alma ao teu repouso. Ele estava distante de Deus. Ele reconhece, mesmo assim, na distância, a generosidade do Senhor. O Senhor te fez bem. Está lá na parte B do verso 7. E ele assume, então, o compromisso de desenvolver a sua salvação. Tomarei o cálice da salvação. Ele agora está assumindo a sua vida com Deus. Eu vou desenvolver, eu vou ser útil na causa de Deus. Eu vou abençoar vidas, eu vou abençoar a minha igreja com a minha vida. Vou retribuir ao Senhor como forma de gratidão. Pagarei os meus votos ao Senhor. Eu testemunharei das bênçãos recebidas. É a parte 14 do verso B. Na presença do povo, na presença de todas as pessoas. E ele finaliza dizendo, contribuirei com a minha própria vida. Oferecer-te-ei sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor. E Deus abençoe a sua bendita palavra. E nós possamos guardar esta exclamação angustiante do salmista, que darei ao Senhor por ter me livrado da morte. Cada um de nós, eu e você que está aqui nesta noite, que nós possamos, no ano que está se iniciando, praticamente iniciando, ter esta mesma decisão do salmista, de colocar a sua vida,
aquelas coisas que não estão bem ajustadas ainda com Deus, aquelas coisas que você precisa organizar na sua vida, aquelas coisas que você sabe que não tem agradado a Deus. Hoje é uma oportunidade que Deus te dá, de você analisar, de você pensar, de você meditar e repetir como salmista: que darei eu ao Senhor? Eu posso dizer com toda a convicção, ao encerrar 43 anos de vida ministerial à frente de uma igreja. Eu tive a bênção, desde que fui para o seminário, dirigir uma igreja, só o primeiro ano que não. E foram 42 anos diretos à frente de um ministério. Estou encerrando nesta noite. Com você me ouvindo, que compensa servir ao Senhor. Compensa dedicar a sua vida 100% ao Senhor. Quando entreguei a minha vida ao Senhor, recebi várias palavras de desagrado. Um tio meu, já falei isso aqui: você vai deixar a sua família? Que negócio é esse agora de seguir a Cristo? Mas na hora da sua morte, eu liguei porque ele estava mal. Depois de pelo menos 15 anos por aí, que eu já estava no seminário, já tinha me formado, e lá no Paraná eu soube que ele estava muito mal. Liguei para ele, e ele, com a voz muito fraca, então ele disse bem baixinho: João, o seu Deus é o meu Deus. O seu Deus é o meu Deus. Ele foi um homem de maior posses da nossa família, de muitos recursos, mas o que trouxe paz ao seu coração foi esta declaração, depois que ele me falou aquelas palavras: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios? É impagável, queridos irmãos, é impagável. Eu não poderia, vivendo mais 78 anos, ou mais 43 anos no ministério, pagar tudo aquilo que Deus tem me dado. Alegria de ver dezenas de pessoas salvas por Jesus, ver dezenas de pessoas que se entregaram a Jesus, de poder realizar o trabalho que realizei desde lá da Igreja Batista de Casa, Igreja Batista Evangélica Batista de Casa Verde, onde me converti. Uma igreja que tem hoje praticamente 100 anos. Preguei nos seus 80 anos, desde aqueles primeiros dias. E vem ao meu coração esta mesma pergunta: que darei ao Senhor? É continuar, não sei de que forma, mas testemunhando e falando que Jesus Cristo é a única esperança dos homens. Agradeço a Deus, agradeço a minha família, minha esposa, que tem me acompanhado nesses últimos 43 anos. Fizemos 43 anos de casados agora, dia 11 de janeiro, dia do aniversário dela. E não vou parar, mas eu ainda não sei o que fazer daqui para frente, como aposentado, né? Mas tenho e continuarei desenvolvendo esta pergunta no meu coração, porque que darei eu ao Senhor? Que darei eu? Porque é impagável tudo aquilo que Deus fez na minha vida, e Deus fez e continuará fazendo na vida de cada um dos irmãos. Que Deus os abençoe. Vamos orar nesta hora. Convidar o pastor Evaldo para orar.
você que está aqui, está participando desse momento histórico. Eu dizia para o pastor que estava surpreso que ele pregasse pela manhã e à noite. E ele me disse, é a despedida. Naturalmente não será a última vez que vamos ouvi-lo pregar. Até porque pastor Américo prega também. E eu não abriria mão deste privilégio. Por falar em privilégio, eu sou um privilegiado, porque eu ouvi as primeiras mensagens do pastor João como pastor titular desta igreja. Ainda lembro, pastor, de algumas delas. A glória de Deus é esconder, a glória do homem é revelar. Tu és meu. Às vezes a gente pergunta para esse povo qual foi a mensagem que a gente pregou na semana passada, eles não lembram, né? Eu lembro das primeiras mensagens, há 28 anos. Privilégio poder também ouvir as suas últimas mensagens como pastor titular presidente. Ontem, quando participávamos Aliás, pastor, meu único lamento é que estas mensagens históricas não tenham sido compartilhadas com aqueles que não puderam vir aos cultos da manhã e da noite e que elas não tenham ido para o mundo através da nossa rede social. Isto, infelizmente, pelos problemas que tivemos com a nossa multimídia. Espero que até sábado tenhamos resolvido este problema para que todos possam ver o encerramento glorioso deste ministério à frente desta igreja. Eu ia lembrando da irmã Ambrosina. Irmã Ambrosina, ontem lá no Recanto das Emas, quando participamos das comemorações do 15º aniversário daquela congregação, ela dizia, pastor Evaldo, pastor João sempre será o meu pastor. E eu lhe disse, o meu também. Não deixará de ser o meu pastor. Bom, vamos deixar de falar, né, pastor, enquanto tenho forças para orar. Vamos ficar de pé e vamos orar, meus irmãos? Fica a interrogação no coração de todos nós. O que daremos ao Senhor por todos os benefícios que nos tem dado? Este Deus que tem nos livrado da morte, este Deus que tem nos livrado do pecado, este Deus que tem renovado a sua bondade segundo a sua fidelidade dia após dia. Ofereceremos, ó Deus, sacrifícios de louvor. Ofereceremos a Ti, ó Deus, nossas vidas como forma de gratidão por todos os benefícios. A Ti cultuaremos na beleza da Tua santidade, na sinceridade dos nossos corações. Muito obrigado, ó Deus, por estas mensagens, correr atrás do vento. E nesta noite, ó Deus, esta pergunta que não quer calar em nossos corações, que daremos a Ti por todos os benefícios concedidos a nós. Muito obrigado, ó Deus, porque estas mensagens fecham um ciclo, um abençoado ciclo de 28 anos aqui nesta igreja, de 43 anos de vida ministerial, 78 anos de uma vida dedicada ao Senhor. Nós temos convicção, ó Deus, de que de uma forma ou de outra, o Senhor continuará usando o Teu servo para abençoar vidas aqui e aonde quer que esteja. No seio da igreja, no seio familiar, no seio social, aonde o Teu servo pisar a planta dos Teus pés, vidas serão abençoadas. Nós Te louvamos, ó Deus, pelos que aqui estão. E suplicamos, ó Deus, que a Tua palavra produza frutos e frutos em abundância. Em nome de Jesus, oramos.